Saudações rubro-negras, estamos juntos, nação. Então, hoje mais cedo, eu tentei não, eu fiz uma live por volta do meio-dia, um pouco mais do meio-dia, fiz uma live para falar sobre o jogo de ontem, a vitória aí Flamengo. Convém esclarecer aqui que foi um desastre, porque como tudo mais na minha vida, tudo deu errado. Enfim, não vou entrar em detalhes não, assista a live que você vai entender tudo. Só queria dizer isso, por que o canal ficou... Por que eu só estou voltando a gravar vídeos agora? Dia 7 de abril hoje, e eu fiquei esse tempo todo sem gravar vídeo nenhum. A razão é muito simples. Eu tô numa deprê, eu tô numa tristeza, eu tô num desânimo tão grande que eu não tenho vontade nem de fazer as coisas que eu gosto. Eu adoro gravar vídeo pro meu canal. Não só esse, outros canais também, mas esse aqui é o que eu gosto mais. Eu adoro falar do Mengão, mas eu tô tão desanimado que eu não tô... Não tem outra palavra, né? Eu não tô tendo... Eu estou desanimado, por isso eu não estou tendo ânimo para fazer vídeo. Basicamente é isso. Então é isso. Desculpa a choradeira aí, mas eu acho importante falar isso, né? Porque eu quero muito que esse canal cresça, eu quero muito que esse canal tenha... vou chamar de assinante, não é assinante, é inscrito. Eu quero muito que esse canal tenha inscritos. E para isso eu preciso produzir vídeos. E por que eu não estou produzindo vídeos se eu quero que o canal cresça? É por isso, é porque às vezes, como eu sou um ser humano, não sou uma máquina, às vezes as coisas, as maldades da vida são tantas que você fica meio abalado. Então, desculpa aí pela choradeira, mas é a segunda vez que eu estou tentando explicar por que eu não estou gravando vídeo. Vamos lá, vamos falar do que interessa. Já falei do jogo do Vitória e Flamengo, não vou falar agora, não vou falar mais sobre o jogo de ontem, só repetir tudo que eu já falei, né? Acho que o Flamengo jogou bem, o Vitória também, não quero desmerecer o Vitória de forma alguma. Não dá para dizer que o Vitória é um time fraco, né? Mais fraco que o Flamengo? É, mas é porque o Flamengo, para mim, para bater de frente com o Flamengo, vai ser difícil nessa temporada. Eu só vejo aí Palmeiras, estão falando muito do Inter, mas eu acho que o elenco do Inter é mais fraco. Para mim, elenco mesmo, para bater de frente com o Flamengo, só mesmo o Palmeiras. Daqui a pouco, inclusive, eu vou falar sobre o Palmeiras. Mas agora eu queria falar de uma outra coisa, um assunto que não é bem de futebol, mas tem tudo a ver com futebol. É mais político, mas está dentro do futebol, que é a eleição do Índio. Eu não sei como é que é o nome do dirigente da CBF, presidente da CBF, eu não lembro o nome dele. Pouco importa. Mas assim, eu entendo da seguinte forma: a CBF é a entidade que cuida do futebol no Brasil, certo? Se o futebol no Brasil está um desastre, quem é a culpada? É a CBF. Quem é que está na frente da CBF? É o Índio, eu não lembro o nome dele. Não vou ficar chamando o cara de índio, não. Vou chamar de presidente da CBF, já que eu não consigo me lembrar do nome dele. Então, tudo que acontece de errado com o futebol no Brasil, você tem que reclamar com o presidente da CBF, que é esse cara que eu não lembro o nome. Porém, recentemente, o Ronaldo, o famoso Ronaldo Fenômeno, que já esteve à frente do Cruzeiro, que hoje em dia não está mais, ele vendeu o Cruzeiro para um investidor, ele... Como é que fala? Se propôs, sei lá, ele lançou uma tentou, ele nem lançou, ele ia lançar a candidatura dele à presidência da CBF. O que acontece? Ele abriu mão, ele desistiu. Por quê? Porque todas as federações apoiavam o atual presidente, que é esse cara que eu não lembro o nome. Explicando, não sei se você entendeu como é que funciona, mas é basicamente assim. O que é uma federação? Federação é a organização estadual de cada estado. Estadual de cada estado é ótimo, desculpa o donagem. Eu não estou achando a palavra certa para definir isso, mas federação é isso. Então, o Rio de Janeiro tem a Federação de Esportes do Rio de Janeiro. Se não me falha a memória, é a FERJ. São Paulo tem a de São Paulo, que eu não sei qual é o nome. E assim por diante. Então, cada estado tem a sua federação. A CBF é o conglomerado de todas essas federações. Tanto é responsável pelo futebol do Brasil inteiro, com o apoio de cada federação, de cada estado. É importante frisar isso. Por que eu estou me enrolando com as palavras aqui? Porque é muito importante deixar claro como é que funciona o futebol no Brasil. Cada estado tem a sua federação. Cada federação de cada estado tem o seu presidente. Cada presidente de cada federação de cada estado tem direito a um voto para escolher o presidente da CBF. E todos eles, unanimemente, sem exceção, nenhum estado, nenhum presidente de nenhum estado, de nenhuma federação foi contra o atual presidente da CBF. Vocês estão entendendo o que isso significa? O cara é um imperador.
O cara não é só o presidente da CBF, ele é o dono do futebol no Brasil. Essa é a questão. Eu queria falar só isso. O que esse cara fez? Segundo matéria na revista Piauí, e eu tomei conhecimento assistindo ao Redação Sport TV ainda há pouco, esse vídeo só vai ao ar às 19h30 de hoje, dia 7 de abril. Mas eu estou gravando ele agora, às 15 15h23, do mesmo dia. Só para informar, não tem importância nenhuma disso. Mas eu acabei de ver agora na seleção e eu resolvi gravar esse vídeo porque eu fiquei impactado com essa notícia. Com raiva mesmo dessa notícia. O que o presidente da CBF fez? Ele tomou uma decisão, simplificando, né? Ele tomou a decisão de aumentar o salário dos presidentes de cada federação. Agora, sabe de quanto? Primeiro, sabe qual é o salário do presidente de uma federação? Era, segundo tudo isso, segundo o meu ponto de vista, segundo a Seleção Sport TV, que por sua vez cita uma matéria da Piauí. Então, segundo a Seleção Sport TV, que segundo eles viu na Piauí, o salário de cada presidente de cada federação era de 50 mil reais. É isso mesmo, o cara ganha 50 contos de réis para fazer aquilo que a gente mais gosta, cuidar de futebol, viver de futebol. Isso não é salário, o cara não devia receber, ele devia pagar para isso, porque todo brasileiro que não é ruim da cabeça nem doente do pé queria viver de futebol. Todo mundo adoraria viver de futebol. Os caras não somente vivem de futebol, como ainda ganham 50 merrecas novas para viver de futebol. Então, o que o presidente da CBF fez? Ele tomou a decisão de aumentar um pouquinho esse salário. Sabe, de 50 mil, sabe para quanto que foi? 165 mil reais. Eu acho que eu estou falando o número errado, porque está na minha cabeça aqui, 265 mil, mas seria dinheiro demais. Enfim, procurem a reportagem na Piauí, que vocês vão ter informações mais precisas. Eu estou falando tudo de cabeça, eu não tenho esses valores, e eu posso estar falando uma bobagem sem tamanho. Então, procurem a reportagem da Piauí e depois escrevam aqui nos comentários qual era o valor do salário dos presidentes e para quanto foi. Então vamos lá, vamos fechar em 165 mil. O cara aumentou de 50 mil para 165 mil, são 115 mil reais de aumento. Ele é um aumento de 300%. Se a matemática não me paga, é um aumento de 300%. Ele triplicou o salário dos dirigentes de federações. Na verdade, ele mais do que triplicou, porque o triplo seria uns 150 mil. Como é 165 mil, tem mais 15 mil de lambuja. Se vai aí, 15 mil em cima de 50, seria 25%. É isso, mais ou menos. Enfim, esquece a matemática, professor de humanas. É professor de humanas não, mas a desculpa é boa. Enfim, é por isso que esse cara não sai da federação, não vai deixar de ser presidente nunca. Por quê? Porque ele que paga, não paga, né? Mas ele que define o salário de quem vota nele. Então quem é que vai votar contra esse cara? Ninguém. Porque vamos supor que um timezinho só, votasse contra ele. E aí, ele mesmo com esse voto contrário, ele ganhasse. O que ia acontecer com esse time que votou contra ele? O que vocês acham que ia acontecer? Vocês acham que ia ter uma vida boa na CBF? Ia ter tranquilidade para lidar com a CBF a partir desse momento? É isso, tá? Não vou entrar em detalhes não, porque eu não quero fazer acusações sem prova. Só queria dizer que eu acho isso um absurdo. Como é que o cara aumenta um salário de qualquer coisa, que seja, qualquer cargo que seja, de 50 para 165 mil reais? Ah, detalhe. Esse mesmo cara, ou melhor dizendo, a CBF, na figura dele, né? Ninguém foi de olho, no final das contas, vai bater nele. Mas é a CBF, é a entidade. A entidade, não é ele pessoalmente, a entidade decidiu que não queria investir cerca de 60 milhões de reais, o que é muito dinheiro para mim também, para criar um CT para treinamento de árbitro. Eu não vou estender muito esse assunto, não. Isso daria pano para manga, dá para falar um dia inteiro só sobre isso. Mas eu vou encerrar por aqui. Então, a CBF decidiu que não ia investir 60 milhões de reais para construir um CT para árbitros do futebol brasileiro. Porém, achou por bem aumentar o salário dos dirigentes de cada federação de 50 mil para 165 mil reais. Eu te pergunto,
Por que você acha que o futebol no Brasil está uma bagunça? Será que tem alguma coisa a ver com isso? Será que tem a ver com política? De novo, tudo no Brasil que passa por política dá problema. A gente vê o próprio Brasil, né? Qual é o problema do Brasil? É a política. De novo, estou fugindo do assunto. Vou encerrar por aqui, tá? Escreve nos comentários. Você acha legal o que está acontecendo? Você acha que é legal o presidente da CBF gastar dinheiro com os presidentes das federações que votam nele, ao invés de gastar para melhorar a arbitragem no Brasil? Você acha que isso está certo ou você acha que isso está errado? Qual a sua opinião? Escreve nos comentários. Bom, outro assunto é... Eu estou olhando aqui nas minhas anotações, só que sem óculos, tá lá longe, é difícil para mim, mas tudo bem. Tá. Sim, o pênalti do Palmeiras. Aí, cara, eu vou tentar ser breve, porque eu acabo falando muito, o vídeo está muito longo, então eu vou tentar ser breve. Pênalti do Palmeiras. Não lembro qual era o jogador do Sport, mas o jogador do Palmeiras era o Rafael Veiga. Vou fazer uma pausa aqui para poder espirrar. Então, pênalti sofrido pelo Rafael Veiga, não me lembro qual era o jogador do Sport. Claramente, você vendo o lance e ouvindo seleção, né? Deu para ver muitas e muitas vezes, por vários ângulos diferentes, com várias velocidades diferentes. O jogador do Sport toca a bola e, em modo contínuo, na sequência do movimento, os pés se chocam. O pé dele se choca com o pé do Rafael Veiga. O Rafael Veiga, claramente, nitidamente e, obviamente, simula, cava um pênalti. Ele chega, o pessoal que estava fazendo o Sport TV, o Seleção Sport TV, comenta isso, né? Ele vai arrastando o pé na grama. Isso é típico, o cara não caiu. Quando você cai, você só cai. Você não sai arrastando o seu pé por alguns segundos para depois cair. Então ele simulou o pênalti desavergonhadamente, descaradamente, na maior cara de pau, o meu cabo aqui para aumentar para isso. Desculpa aí, gente. Não vou editar vídeo não, vai assim mesmo. O Rafael Veiga cavou descaradamente o pênalti. E o detalhe interessante é que foi referendado pelo VAR. O VAR concordou com a decisão do árbitro de marcar o pênalti. Eu ia falar que concordou efusivamente, mas não vou não, eu só falo que concordou. Vamos exagerar. Teve outro lance também, o lance da expulsão do jogador do Cruzeiro. Não lembro o nome dele, não sei o que lá, Jesus, o zagueiro do Cruzeiro que foi expulso numa jogada com o Wesley, do Internacional. De novo, na mesma situação. Claramente não era uma jogada para expulsar. Aliás, claramente não vou dizer claramente. Você só percebe que não foi falta vendo e revendo o lance algumas vezes. Se o árbitro tivesse marcado falta, somente falta, seria aceitável. Agora, marcar falta, expulsar o jogador do Cruzeiro, o VAR entrar em ação e referendar essa decisão é inadmissível, não é só um absurdo não. É inaceitável que isso tenha acontecido. E é isso que eu quero falar. É um absurdo. Deixa eu até ver se não tem mais algum erro de arbitragem para comentar aqui. Sim, tem, daqui a pouco. Então, assim, encerrando o comentário do jogo do Cruzeiro e Internacional, ou Internacional e Cruzeiro, que foi lá o jogo. Um absurdo a expulsão do Jesus. Não vou entrar em detalhes, não vou descrever o lance, não vou fazer nada disso, só vou dizer isso. Um absurdo o cara ter sido expulso. Não era nem para ser marcado falta, muito menos falta e expulsão. Por que ele foi expulso? Porque foi considerado que era uma chance clara e manifesta de gol. É assim que eu entendo. É dessa forma que eu entendo. Foi por isso que o jogador foi expulso. Mas está tudo errado. Não só não era uma chance clara de gol, como também não foi nem falta. Vou repetir de novo. Não tem como argumentar. Simplesmente não foi falta. O cara foi expulso por uma falta que não aconteceu. Essa é a conclusão. E por último, a expulsão do Thiago Carpini no jogo do Vitória contra o Flamengo. Lembrando que eu sou Flamengo, tá? Eu sou flamenguista. Mas achei uma sacanagem expulsar o Carpini. Sabe por que o Carpini foi expulso? Porque quando o Vitória fez o seu gol, que empataria o jogo, né? Empataria não, que empatou o jogo, o Carpini ficou tão eufórico, né? Ficou entusiasmado com o gol. Claro, natural, o cara vive do futebol, é técnico de futebol. É claro que ele vai querer extravasar isso, gritando, vibrando. É óbvio que o cara vai fazer isso. E aí, nesse entusiasmo, ele deu um bicão numa das bolas. Vocês repararam, né? Que o Campeonato Brasileiro agora fica uma bola, várias bolas nas laterais dos gramados, em cima de suportes de plástico. Suportes de qualquer coisa. Então ficam várias bolas espalhadas pelas laterais do gramado.
E o Carpini simplesmente, na comemoração do gol, na euforia do gol, deu um bico numa bola dessa aí. Mas ele não acertou ninguém, não chutou a bola na direção de ninguém, não chutou a bola nem para dentro do campo. Ele chutou a bola que estava fora do campo na mesma direção que estava, fora do campo. E não fez nada. O cara não fez nada que seja anti-esportivo, que seja agressivo, que tenha sido desrespeitoso à arbitragem. O Carpini não fez nada para ser expulso. E mais uma vez, o VAR, eu não lembro se nesse lance teve o VAR. Eu acho que não teve. E se teve, mais uma vez, referendou quer dizer que concordou, que assinou embaixo a decisão do árbitro. Então, são 3 lances diferentes, 3 erros absurdos de arbitragem e 3 momentos em que o VAR concorda com o erro. Inclusive, no jogo do Cruzeiro. No jogo do Cruzeiro, a moça que estava no VAR, Denise alguma coisa, não importa. O nome de quem estava no VAR não importa nem se é homem ou se é mulher, não importa. Não tem nada a ver com o fato de ser homem ou ser mulher. O que importa é que estava na cabine do VAR. Está lá para ver e corrigir possíveis erros. Então, ela não somente concorda com a expulsão do Marcelo de Lima Henrique, do jogador do Cruzeiro, não sei o que lá, Jesus, ela não somente concorda, como elogia. Ela fala, cartão vermelho muito bem aplicado, não sei o que lá, limpo. Ela usa uma sigla, que eu não sei o que significa, que é do jargão deles lá da arbitragem. Enfim, ela elogia o cara e diz que o cartão vermelho muito bem aplicado, jogador muito bem expulso. E aí você fica até assim, pô. Primeiro que tá errado. Segundo, precisa puxar o saco da arbitragem. O VAR precisa puxar saco do árbitro de campo. O que está acontecendo? E aí, assistindo a Seleção Sport TV, eu entendi o que está acontecendo. O André Rizek levantou essa bola várias vezes na mesa de debate. E não sei se vocês sabiam disso. Eu não sabia, fiquei sabendo hoje. O que acontece é que tem uma determinação. Isso não, tem que ficar bem claro, né? O que significa determinação e regra? Regra você tem que seguir. Determinação, eu não sei se ele usou a palavra determinação não, mas é alguma coisa parecida com determinação. A determinação é só uma determinação, não é uma regra. Qual é a diferença? É que a determinação você tem que observar, tentar seguir, mas não é obrigado a seguir. Regra você tem que seguir. Deu para entender? Regra tem que ser cumprida. Determinação deve ser observada, ser cumprida ou não, dependendo da circunstância. Então, o que está acontecendo? O André Rizek deixou muito claro que a recomendação é a cabine de VAR deve procurar concordar com as decisões do árbitro em campo. Olha que absurdo. O VAR é justamente para fazer a crítica das decisões do árbitro. Porém, a CBF, aquela que aumentou o salário de seus dirigentes de 50 mil para 165 mil, essa mesma CBF quer que o VAR busque elementos para corroborar a decisão do árbitro em campo. Deu para entender? O VAR, que é para corrigir erros de arbitragem, agora procura meios, imagens, ângulos de câmera para concordar com o erro do árbitro. Basicamente é isso, no final das contas é isso. O VAR agora tem que tentar se esforçar ao máximo para concordar com o que o árbitro deu em campo, mesmo que seja um erro absurdo. E aí eu já citei 3. Só hoje, só nesse final de semana, só nessa rodada, eu já citei 3 erros absurdos que não foram corrigidos pelo VAR. Por quê? A determinação, acabei de falar a palavra e já esqueci. Enfim, a determinação, a sugestão da CBF é para não interferir na arbitragem demais. Por que isso? Porque no ano passado estava vendo um exagero também. É o que o Filipão chamou uma vez de procurar pelo em ovo. Então havia lances que o VAR, né, não estou dizendo que estava errado, mas procurava detalhes tão minuciosos que não seria justo. Nem que estivesse certo, não seria justo. Nem tudo que é certo é moralmente aplicável, vamos dizer assim. Eu não estou achando uma palavra e demoraria muito para explicar, então vou só encurtar dizendo isso. No ano passado, estava havendo interferência demais do VAR na arbitragem. O VAR estava quase que apitando o jogo por cima da arbitragem de campo. Isso também não é bom. Agora, a solução não é de um extremo ao outro, como disse o André Rizek.
de seleção. Não é de um extremo e partir de um extremo e ir para o outro. Não é você parar de interferir demais e não interferir em nada. O correto é buscar a melhor interpretação. E é, inclusive, eu não sei se foi aqui no Brasil, em algum momento eu vi alguém falando isso, dizendo que essa seria a atual ou a presente determinação. Buscar o melhor entendimento do que aconteceu. Não importa qual foi a decisão do árbitro, não importa qual é a determinação do, sei lá, da FIFA, vamos analisar o que aconteceu naquele momento. Isso para mim é o que faz mais sentido. Mas, porém, contudo, todavia, não será mais aplicado. O que vale agora é, se o árbitro deu, o que quer que o árbitro tenha dado, eu, aqui do VAR, olhando para a tela, vou procurar elementos, argumentos, para concordar com que o árbitro, a merda que o árbitro fez em campo. É isso. Não queria falar palavrão não, mas é isso aí. A cagada que o árbitro fizer em campo, agora tem que vir esparramar aqui do VAR. É isso. Tô com tanta raiva disso. Bom, já falei de arbitragem. Sim, para encerrar essa questão de arbitragem, queria falar mais uma vez do pênalti do sofrido pelo Rafael Veiga. A gente sempre vê o Abel Ferreira, o técnico do Palmeiras, esperneando, dando chilique, gritando mais do que uma... Deixa eu falar. Gritando mais do que ele mesmo. Enfim, gritando, feito louco, esperneando, dando chilique contra a arbitragem. Porém, dessa vez, coincidentemente, o Palmeiras foi favorecido, ele não abriu o bico para falar de arbitragem. Isto, para mim, é falta de caráter. Vou deixar uma coisa registrada aqui. Eu tô com muita raiva do Abel, técnico do Palmeiras. Não é porque ele é... Eu não vou falar isso, não vou falar de que país ele é. Não vou falar, porque não tem nada contra a nacionalidade dele. Eu tô com muita raiva do Abel, porque esse cara insultou o Brasil aqui dentro do Brasil. O cara não é brasileiro, o cara é estrangeiro, até aí não teria problema nenhum, porque eu não tenho nada contra nenhum estrangeiro, nenhum povo, eu não odeio nenhum povo que não seja o além do povo brasileiro. Eu não odeio povo nenhum, nem o brasileiro, nem os de fora. Eu não sou xenófobo, é isso que eu quero dizer. Eu não tenho xenofobia. Mas acho inaceitável um estrangeiro aqui dentro do Brasil falar mal do brasileiro. Eu não admito, cara, estrangeiro estar aqui no Brasil e falar mal do meu país. Eu sou muito patriota para aceitar isso. Eu tô com muita raiva do Abel, desde que ele veio com aquele papo de que vocês sabem como é que é o Brasil. Tá querendo dizer com isso, seu safado? O que você tá querendo dizer com esse comentário insidioso, seu cretino, mau caráter? Tô com muita raiva do Abel, tô aproveitando esse momento para descarregar minha raiva contra dele, em cima dele mesmo. Abel, você pra mim é um mau caráter, você pra mim é um canalha, você é um safado, porque você só reclama de arbitragem quando você vai mal, quando o seu time joga mal, aí você reclama de arbitragem. Quando o seu time é favorecido, você não fala nada de arbitragem, então você pra mim não tem moral para falar coisa nenhuma de nada. Muito menos vir aqui dentro do Brasil ofender o Brasil e os brasileiros. Cala sua boca, seu safado. Queria passar por esse momento de catarse. Vamos seguir adiante. O que mais? Para mais um assunto do Neymar. Assunto Neymar. Aí eu pergunto para vocês. O que é que adianta você contratar o Neymar se ele não joga? Estou falando, é claro, de Santos e Fortaleza, né? Santos e Fortaleza. Ou Fortaleza e Santos, eu não sei onde foi o jogo. Não, foi lá. O jogo foi lá em Santos. Foi Santos e Fortaleza mesmo. E assim, eu não acompanhei o jogo. Eu não sei se isso é fato ou se é fake. Mas o careca que apresenta o GE, o Globo Esporte, esqueci o nome dele, Escobar, o Escobar disse que o Neymar não somente não jogou, como nem assistiu o jogo. Eu estava assistindo o Globo Esporte e aí fizeram uma edição de imagem falando do Neymar, colocando o Neymar como se fosse o Batman de Santos, o Batman da Baixada Santista. E aí, no fim, ele termina dizendo isso. Que ele deve ter sido chamado, deve ter recebido um chamado, tinha um compromisso importante, porque ele nem ficou para assistir o jogo. O Neymar não somente não jogou, como não estava lá para dar apoio ao Santos, aos seus colegas, aos seus, enfim, aos outros jogadores. Então, vou deixar uma coisa bem clara aqui. Eu sou muito fã do Neymar. De verdade, eu estou falando mal dele, mas eu sou muito fã do Neymar. Inclusive, estou falando mal do Neymar porque eu sou muito fã dele. Porque, assim, para mim, o Neymar é um gênio da bola. É um cara, para mim, já está na história do futebol. Para mim, ele é um dos maiores jogadores de futebol
de todos os tempos. Está nessa rara, né, nessa seleta categoria de jogadores que entraram para a história. Para mim, o Neymar é tudo isso, sim. Porém, o jogador de futebol Neymar é tudo isso. Agora, o ser humano Neymar, nossa, deixa muito a desejar. E assim, eu acho que o Neymar tá com uns 34 anos por aí, não sei. Eu não sei quantos anos o Neymar tem, mas ele é mais um menino. Então, assim, meu filho tem 32 anos e eu acho que ele comete muitos erros ainda. Acho que a culpa é minha, em parte. Mas acho que também a culpa é dele, porque com 32 anos, mesmo que eu tenha errado muito, eu já tenho discernimento. E é o que eu tô querendo. Por que eu tô comparando o Neymar com o meu filho? Porque nada a ver, né? É só por causa da idade. Eu tô querendo dizer o seguinte: o Neymar já não era mais para cometer esses erros. O Neymar não tem mais desculpa para ser um jogador do Santos. E no dia de jogo do Santos pelo Brasileirão, ele não está no estádio. Ele tinha que estar pelo menos no estádio. Na minha opinião, ele tinha que estar lá dentro do estádio, lá dentro do gramado, sentado no banco, ao lado dos seus colegas de profissão. Porque é isso que ele tem que fazer. É uma questão moral. Mesmo que ele não vai entrar em campo, mesmo que ele não tenha a menor condição de jogo, não interessa. O cara é jogador do Santos. Ele tem que estar ao lado do Santos o tempo todo, jogando ou não jogando. Se ele não vai entrar em campo, que ele esteja sentado lá na beira do gramado e incentivando seus colegas. A figura do Neymar é muito importante. Até pelo que eu acabei de falar, até por tudo que o Neymar representa, a figura do Neymar em campo, na minha opinião, faz diferença sim. Faz muita diferença. Então, assim, mais uma vez eu estou decepcionado com o Neymar, mas não vou deixar de adorar o Neymar. Para mim ele é ídolo, para mim ele é um grande jogador. Não vou mudar minha opinião sobre o Neymar, porque ele comete erros fora, extra-campo. Só vou dizer para ele o seguinte: Neymar, eu estou com uma certa idade na sua frente, então se quiser trocar uma ideia, irmão, vamos conversar, posso te ajudar. Eu posso ajudar você a ser um ser humano melhor. Não que eu me ache muito bom. Não é porque eu me acho melhor do que você, não. É só porque eu sou mais velho. Eu já cometi mais erros que você. Então eu posso te ajudar a cometer menos erros. Fala comigo que a gente troca uma ideia, Neymar. Até parece que o Neymar vai me assistir. E até parece que o Neymar vai falar comigo. Enfim, seguindo adiante. O próximo assunto é, já falei, cadê o Abel? Cadê o Abel falando da arbitragem? Pois é, cadê? Você não viu o Abel, você não vai ver o Abel falando de arbitragem nesse final de semana, nessa rodada, não vai. Por quê? Porque o erro que a arbitragem cometeu, o pênalti que foi dado mesmo, o caso foi dado, é um presente, não é uma marcação, é uma doação. O pênalti que foi doado para o Palmeiras foi tão absurdo que o Abel não vai ter coragem de falar em arbitragem nessa rodada. O que mais? Estamos acabando. Por último, falar de um assunto que eu quero falar sobre esse assunto sempre esqueço. Toda vez que eu assisto programas esportivos, sempre tem aquela história. Vou falar especificamente do Flamengo, mas serve para qualquer clube, tá? Eu estou falando do Flamengo que é o que me interessa, é o time pelo qual eu torço. Mas serve para qualquer time que você torce. Qualquer time, de qualquer série, de qualquer divisão, de qualquer país, de qualquer planeta. Então vamos lá. A discussão é sempre a mesma. Dessa vez foi sobre por que o Flamengo não contratou um substituto para o Pedro. Porque o Pedro, todo mundo sabe, está sem jogar desde o ano passado, vai voltar agora. Esse mês ainda, em abril ou maio, o Pedro deve voltar a jogar, jogar mesmo, né? Já está treinando, mas entrar em campo e jogar, vai ser talvez ainda em abril ou não, né? Ou provavelmente, eu ia falar provavelmente. Provavelmente não, né? Ou em abril ou em maio o Pedro vai voltar. Então a discussão era, por que o Flamengo não contratou um centroavante para jogar no lugar do Pedro? E aí surgiu, óbvio, né? Evidente, alguém falou, o Juninho. O Juninho que foi contratado lá do Azerbaijão para jogar como centroavante. Tá? E aí rolou aquela discussão, aquele debate, né? Mas o Juninho não é um jogador com as características do Pedro. Realmente não é. E a questão não é se é igual ou diferente do Pedro, não é isso. A questão é, o Flamengo não tem um centroavante de área. Não tem outro, só tem o Pedro. Eu queria lembrar, assim, só para termos de primeiro, né, estabelecer um parâmetro de comparação. O que é um centroavante de área? É o Verratti, por exemplo, do Vasco. Para mim, ele é o melhor exemplo aqui no Brasil, apesar de não ser brasileiro. Aqui no Brasil, o melhor exemplo de centroavante de área é o Verratti. Não é que não tenha outro. O senhor Alzheimer aqui dentro da minha cabeça não me permite lembrar de outro. Eu só consigo lembrar do Verratti. Então, o Verratti e o Pedro são atacantes, vou chamar de posicionais. São atacantes que guardam posição de centroavante. O Juninho não é. O Juninho já é aquele atacante que corre o campo todo, que aparece dos lados, que aparece em várias posições diferentes.
Comparando com o Juninho, nós temos o Igor Jesus, que eu considero, não vou dizer que é o melhor, porque ele está numa fase ruim, mas eu achei que ele ia ser o melhor atacante do Brasil, não é só do Campeonato Brasileiro, não, do Brasil, até dos que estão lá fora, da seleção. Para mim, ia ser, o Igor Jesus ia ser o atacante do Brasil. Infelizmente, ele está numa fase ruim, mas eu ainda acho que ele é um bom exemplo do que eu estou falando. Então, eu estou citando aqui 4 jogadores diferentes para estabelecer um parâmetro de comparação. O que é um atacante de posição, é um centroavante posicional, e um atacante, pode ser chamado de centroavante, mas não é, porque ele fica dentro da área. Um atacante de movimentação. A diferença é essa. O centroavante fica mais plantado, fica mais como referência perto da área ou dentro da área. E o de movimentação, ele se move pelo campo todo. Eu, particularmente, até pelo time que o Flamengo tem, prefiro o atacante de movimentação. Nada contra o Pedro, muito pelo contrário, gostaria muito que ele voltasse, ele está precisando fazer gols, mas eu particularmente prefiro um jogador com as características do Juninho nesse time atual do Flamengo. Tomara que o Pedro venha aí para calar a minha boca, né? Porque a gente está precisando fazer gols. Vamos combinar, né? O Juninho perde os gols que não pode perder. Até falei isso no vídeo anterior, né? Na live que eu gravei ao meio-dia, eu falei isso. Ele recebe uma enfiada de bola espetacular. Né? De novo, eu vi o lance de novo, já esqueci qual foi o jogador que meteu a bola para ele. Mas o cara dá uma enfiada de bola da intermediária do Flamengo, quase, ou não foi do meio de campo, sei lá. O cara dá uma enfiada de bola espetacular. A bola passa por todo mundo, pega o Juninho. Não estava em posição de impedimento. Não havia marcação, não tinha zagueiro que pudesse chegar nele. A bola estava dominada no chão, não tinha dificuldade para dominar a bola. Não foi uma bola alçada, levantada. Não, a bola estava dominada. Ele partiu em velocidade, invadiu a área, com a bola dominada, sem ninguém para atrapalhar ele, nem a fim de um lado, nem do outro, nem as costas. Não tinha ninguém que pudesse chegar no Juninho. Ficou ele e o goleiro, e ele conseguiu chutar para fora. Ele não conseguiu nem chutar em cima do goleiro, que já seria. Se ele chuta em cima do goleiro, já ia ficar puto. Agora, chutar a bola para fora, não acertar nem o goleiro, para mim é inadmissível, inaceitável um jogador, um atacante, um profissional de futebol fazer uma merda dessa. Diga-se de passagem que eu, como um bom peladeiro, digo o seguinte: e é na pelada do churrasco e eu perco um gol desses, nunca mais eu sou escolhido na de fora. Aliás, eu nunca era mesmo, porque eu era ruim pra caramba. Eu nunca era escolhido mesmo, de jeito nenhum, por causa disso. Porque eu perdia gol igual o Juninho perdeu. Só que eu não sou profissional de futebol. Eu era peladeiro, e era dos piores, não era dos melhores não, hein. Enfim, brincadeiras à parte, a questão é, por que o Flamengo não contrata um centroavante? E aí nesse papo, né? Ah, mas, enfim, para encurtar a conversa, que isso também rende muita coisa, eu falo demais, para encurtar a conversa, o que me incomoda é que sempre que esse assunto surge, a conclusão é sempre a mesma. Ah, mas vai contratar outro para disputar a vaga com o Pedro? Gente, pelo amor de Deus, vocês da imprensa, pelo amor de Deus, presta atenção. O Flamengo disputa 3 campeonatos por oh meu Deus, temporada. Não vou nem falar do Carioca, nem vou falar do estadual. O Flamengo disputa, o Flamengo entra para disputar do Brasileirão, na Libertadores e na Copa do Brasil. Então, na prática, o Flamengo tinha que ter 3 jogadores de cada. O Flamengo tinha que ter 3 jogadores na posição do Pedro, 3 jogadores na posição do Arrascaeta, 3 jogadores na posição do Gerson. Falando só de 3 aqui, porque para mim são os jogadores que mais se destacam no Flamengo. O Wesley agora, o lateral, está se destacando muito também. Então, o Flamengo teria que ter 3 jogadores para cada posição. É claro, eu sei que isso não é factível, eu sei que isso não é possível. Eu só estou dizendo que essa discussão de que trazer um jogador com as características do Pedro vai gerar um problema, porque ele vai disputar a posição com o Pedro, é uma burrice falar isso, pelo amor de Deus. Tem jogo demais a temporada de futebol no Brasil, tem jogos demais, não tem disputa por posição. Na verdade, tem falta de jogador, tem falta de pé de obra para tanto jogo. Eu queria muito que vocês da imprensa me assistissem, assim como eu assisto vocês. Porque eu assisto, né? Quando eu posso, né? Sempre não. Mas quando eu posso, quando não tempo, eu assisto Sport TV, enfim, no meu caso. Eu assisto esporte. Eu queria muito que vocês me assistissem e que ouvissem o povo também, porque a gente sabe mais das coisas que vocês. Com todo respeito. Aliás, sem respeito, tem nada de futebol. Então, para encerrar o vídeo de hoje, eu queria falar isso. Essa conversa que o jogador vai disputar a posição com o outro jogador
A menos que seja um time que não disputa todos os campeonatos. Aí tudo bem. Se for um time que vai disputar só o estadual, eu concordo. Se for um time que vai entrar no Brasileirão só para não cair, pode, mesmo assim não dá, porque mesmo que ele dispute jogos só para não cair, ainda assim ele vai ter muitos jogos. Tudo bem que ele não vai ter a agenda que tem o Flamengo, que tem 3 campeonatos até o final. A maioria dos clubes, a maioria não, né? Eu não sei quantos são, enfim, alguns clubes não tem essa maratona porque não disputam, ou não disputam a Sul-Americana, ou não disputam a Libertadores, ou só disputam a Copa do Brasil até as primeiras fases, e aí depois ficam com o tempo sobrando. O Flamengo não, o Flamengo, via de regra, de modo geral, vai até bem adiante, quando ele chega na final e quando ele não é campeão. O Flamengo disputa de verdade 3 campeonatos por temporada. Então ele precisa de 3 jogadores para cada posição. Não tem disputa por posição no time como o Flamengo. Uma campanha que o Flamengo costuma fazer a cada temporada. Vocês da imprensa, me ouçam. Aliás, me contratem. Eu vou adorar ir lá falar merda no lugar de vocês. Porque para falar merda eu também sirvo. Estou aqui falando merda agora, igual que nem vocês. A única diferença é o salário. Eu não ganho o dinheiro que vocês ganham para falar esse monte de merda que vocês falam. A única diferença é essa. Se inscreve no canal Urubu Virtual. Dá um like aí pra mim. E escreve qualquer coisa nos comentários. Tamo junto, nação. Até o próximo vídeo. Saudações rubro-negra.